Glória a Deus. Glória a Deus. Entrou mais alguém. Shalom, shalom. Eu estou começando a live a respeito do mês de Tevet. Acredito que a Eusbeth apareceu ali, ó. Acredito que algumas pessoas vão entrando, né, durante a live. De qualquer forma, eu acredito que ela vai ficar gravada. Quero compartilhar um conteúdo com vocês, espiritual, profético. Não quero me demorar, me alongar tanto. E no final eu também quero orar pelas nossas vidas, orar para que a unção de Deus que está disponível para essa temporada venha sobre a sua vida, venha sobre a minha vida, e que o Senhor também nos guarde de todo o mal relacionado a essa época, para que nós sejamos ativados, né? E possamos prevalecer nesse tempo, nessa estação. Amém? Shalom para Eusbeth, para todos que estão aí. Isso, eu vou tentar deixar, tá bom? Então, glória a Deus. Hoje é dia 15 de dezembro. No calendário bíblico hebraico seria o dia 3 do mês de Tevet. Então, nós acabamos de entrar nesse mês. Esse é o 10º mês do calendário bíblico. O calendário bíblico é o calendário que o Senhor, o Eterno, ele concedeu a Moisés. Quando Israel estava saindo do Egito, o Senhor falou: esse vos será o primeiro dos meses, que seria o mês de Nissan. Que para nós aqui seria lá pelo mês de março e abril. Então agora nós estamos dentro desse calendário que o Senhor deu para Moisés. Isso você pode conferir em Êxodo, capítulo 12, ali no versículo 2. Segundo esse calendário, nós estamos no 10º mês. Shalom para minha amada Bruna, que está aqui comigo, está pertinho de mim aqui. Glória a Deus. Então nós estamos iniciando o 10º mês do calendário bíblico e eu já quero falar sobre isso. O número 10 é o 10º mês. E o número 10, ele é um número que fala a respeito de autoridade. Esse é um tempo de autoridade. E esse número também fala sobre os mandamentos do Senhor. São 10 os mandamentos. Então, o número 10, ele está conectado com autoridade. Ele fala a respeito do governo, a respeito da autoridade de Deus. E daqui a pouco você vai entender um pouco melhor como esse mês realmente está conectado com a autoridade, com o exercício da autoridade nas dimensões espirituais. Nós acabamos... Shalom, shalom, apóstolo Luiz. Glória a Deus, que bênção. Seja bem-vindo, tá? Nós acabamos de entrar numa temporada de muita influência, onde nós precisamos exercer autoridade nas dimensões espirituais, ok? Então, você vai entender um pouco melhor sobre isso no decorrer dessa live. Agora, cada mês hebraico, ele está conectado com uma tribo. E esse mês, o mês Tevet, está conectado com a tribo de Dan. Tribo de Dan. A tribo de Dan, ela inicia a temporada da águia. Nós acabamos de entrar numa temporada conectada com a águia. Isso é muito interessante, porque nesse tempo nós vamos precisar nos elevar para exercer essa autoridade que o Senhor deseja que nós exerçamos nesse período, ok? Dan, a palavra significa ele julgou, ou juiz.
ele julgou o juiz. Raquel, quando nasceu Dan, ela falou, ele vai se chamar Dan, porque Deus me julgou e foi favorável a mim. Então veja bem, essa temporada que nós estamos está conectada com a dimensão da justiça, com a dimensão do juízo, com a dimensão dos tribunais de Deus. Agora, ele tem um perigo escondido nele. Esse mês, ele é um mês onde nós ou vamos julgar de acordo com a reta justiça de Deus, ou nós vamos julgar segundo a carne. Há uma disputa a esse respeito. É um período onde nós seremos provados a respeito de como nós julgamos as coisas, de como nós avaliamos as coisas. E também nós seremos avaliados por Deus em relação a como nós sentenciamos as coisas. Veja bem, nós temos duas formas de julgar. Uma das formas é segundo a aparência do homem. Então nós vamos ser muito tentados nessa temporada a julgar de forma errada as coisas, a julgar de forma errada as pessoas, né? Como Jesus fala em Mateus 7, né? Não julgueis, não julguem, para não serem julgados. Nós seremos muito tentados nesse mês a julgarmos segundo a carne, a nos irarmos com as pessoas. Esse é um período onde a nossa ira pode ser muito estimulada. Então esse é um cuidado. Nós não podemos julgar as circunstâncias, as pessoas, as situações de acordo com o olhar humano, o olhar carnal. Se nós fizermos isso, nós vamos cair em condenação. Agora, existe uma forma correta de julgar. E a Bíblia fala sobre julgar segundo o reto juízo. Lá eu até quero ler esse texto aqui em Coríntios. Em 1 Coríntios 2, a Bíblia diz assim que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Porém, ele não é julgado, né? Ele não é discernido por ninguém. O homem espiritual, ele discerne todas as coisas, ou ele consegue avaliar adequadamente todas as coisas. Ele tem a capacidade pelo Espírito de Deus de julgar, discernir, avaliar o peso de cada coisa. Então, isso está em 1 Coríntios 2, o verso 15. Diz assim: entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. O verso 16, pois quem conhece a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Ou seja, no mês de Tevete, ou ligado à tribo de Dan, nesse período, nós precisamos nos apropriar da mente de Cristo. Porque nós vamos precisar avaliar todas as coisas de acordo com o discernimento espiritual, ou segundo o homem interior, segundo o homem espiritual. Né? Existe um texto também em Tiago que fala assim que a sabedoria que vem da carne, do mundo, ela provoca dissensões, brigas, contendas, e essa sabedoria é demoníaca. Mas Tiago 3,17 diz que a sabedoria, porém, que vem do alto, essa sabedoria, ela é primeiramente pura. Em segundo lugar, ela é pacífica. Aí o texto diz que ela é cheia de bons frutos, ela é cheia de misericórdia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Então, nesse período, é como se houvesse uma unção para que nós sejamos juízes. Não sei se você sabe que nós somos chamados a sermos juízes.
Paulo fala assim, vocês não sabem que no mundo por vir vocês vão julgar até mesmo os anjos? Então, nós, em algum nível, temos uma autoridade. Assim como nós temos a autoridade de reis, né? A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Todo o corpo de Cristo, em algum nível, exerce a autoridade de rei, de sacerdote, exerce a autoridade profética, mas também de juiz. Agora, para nós caminharmos nessa dimensão, nós precisamos nos apropriar dessa sabedoria. Da sabedoria que vem do alto. Porque nós podemos usar mal a autoridade que nos foi dada. Por isso nós precisamos de nos equipar com sabedoria. Nós precisamos nos equipar com a mente de Cristo nesse tempo. Amém? Eu queria ler um texto em Mateus. Mateus capítulo 6, verso 22. Diz assim, o olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas, se você tiver um olho mau, ou seja, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão. Irmãos, a palavra Tevet, né? O nome desse mês é Tevet. Essa palavra, ela é a junção de duas expressões hebraicas. Tov, que significa bom, e Ain, que significa olho. Então, esse mês, o nome desse mês é Olho Bom. É muito interessante porque Jesus ele fala assim que nós podemos ter um olho bom ou nós podemos ter um olho mau. E se nós tivermos um olho bom, a nossa vida é iluminada. Nosso corpo, a nossa vida manifesta luz. Agora, se tivermos um olho mau, o nosso corpo, a nossa vida está em trevas. Agora, olho bom. O que seria isso? Um olho bom, a própria sugestão aqui da Bíblia judaica diz generosidade. Um olho bom, e você pode ver que Jesus está falando essa palavra exatamente no contexto onde ele trabalha o assunto de dinheiro, de recursos, de riquezas, e ele fala, se o seu olho for bom, você terá luz, se o seu olho for mau, você terá trevas. O olhar bom está conectado com generosidade. Um olhar bom está relacionado à amabilidade. Um olhar bondoso, um olhar amável, um olhar generoso. Você pode olhar a vida de uma forma generosa, você pode olhar as pessoas de uma forma generosa. Isso é maturidade. Maturidade. Agora, o olho mau, ele está ligado à avareza ou à ruindade. A pessoa que tem um olho mau, ela é avarenta, ela é ruim. Isso é imaturidade. E imaturidade, ela enxerga as situações, ela enxerga as pessoas de uma forma crítica. Ela não considera a misericórdia de Deus quando ela pensa nas situações, quando ela pensa nos outros. Ela quer misericórdia para ela, mas ela não tem misericórdia. Ela não tem um olhar misericordioso para o seu próximo, para o seu semelhante. Isso é um olho mau. Ok? Por isso Jesus fala, à medida que você julgar, você será julgado. Ou seja, se você tiver um olho mau, ou um juízo severo sobre as outras pessoas, você será julgado na mesma medida. Agora, se você for misericordioso, Jesus fala assim, bem-aventurado
os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então, se você estende generosidade, se você estende misericórdia sobre o seu próximo, você receberá também misericórdia. Amém? Glória a Deus. Eu tenho algumas coisas, mais algumas coisas para falar. Eu quero ser rápido, tá? A respeito desse período. Na verdade, eu estou te munindo, eu estou te dando armas para você se equipar para esse período, ok? Vamos lá. Quem era da tribo de Dan, um personagem bíblico muito famoso, foi Sansão. Sansão, lá em Juízes 13, você vai ver que seu pai, Manoá, ele era da tribo de Dan. E antes dele nascer, o anjo do Senhor apareceu para sua mãe e falou: ele será nazireu, ele será separado, e ele será um juiz sobre Israel. Ele começará a libertar Israel do poder dos filisteus. E aquela unção de juiz vem sobre Sansão. Aquela unção de guerreiro, aquela unção de libertador desce sobre a vida de Sansão. Só que olha só, Sansão teve o mesmo conflito que eu estou comentando até agora. Ele poderia ter um olho bom ou um olho mau. Porém, Sansão, ele é um personagem que ele pendeu para a ira. E exatamente porque ele pendeu para a ira humana, isso comprometeu o destino dele, comprometeu a missão dele. Nesse mês, irmãos, cada um de nós tem um grande desafio, é vencer a própria ira, é vencer o próprio sentimento caído, para entrar na dimensão da sabedoria de Deus, ou da mente de Cristo, ok? Tem um versículo, eu até quero profetizar isso sobre vocês, um versículo em Juízes 13, 25. Olha só, diz assim: o espírito de Adonai começou a se mover sobre Sansão, a se mover sobre ele, quando ele estava no campo de Dan, entre Tizoar e Estaol. Irmãos, eu quero profetizar sobre cada pessoa que está se conectando com essa palavra, que o Espírito do Senhor começará a se mover sobre a sua vida nos campos de Dan, ou seja, na temporada de Dan. Enquanto você está se movendo nessa temporada, na temporada da tribo de Dan, o Espírito do Senhor vai se mover sobre você. Eu profetizo isso sobre a sua vida. O Espírito está vindo sobre você para te capacitar para o seu chamado, para te capacitar para aquilo que você nasceu, para aquilo que você foi destinado. Amém? Amém? Pode escrever, se você quiser escrever aí, amém. Receba isso, eu creio nisso. Eu creio nisso, essa unção de águia, essa unção profética que está vindo sobre vocês. Amém, Luiz? Receba isso sobre a sua vida, sobre o seu chamado apostólico. Receba isso sobre a sua vida, esse manto, um fortalecimento no manto profético sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Agora, é interessante que qual que é a função de um juiz? Um juiz, ele é chamado por Deus para estabelecer justiça. Mas a justiça de Deus, ela se estabelece por meio da paz. É isso que você vai ver lá em Tiago. Quando Tiago fala da sabedoria do alto, ele fala o seguinte, deixa eu achar o texto, é Tiago 3. Tiago 3, no verso 17, fala sobre a sabedoria do alto. Que ela é, antes de tudo, pura, pacífica, dócil, racional, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. E o verso 18 diz assim: os pacificadores que plantam
plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Ou seja, a justiça ela é estabelecida quando nós temos um espírito pacificador. É debaixo de um espírito pacificador, é debaixo de um coração, uma essência de paz, que nós podemos julgar todas as coisas segundo o Espírito. Amém? Um exemplo que eu quero, já indo para o final da nossa live, compartilhar, é o exemplo de Eliseu. Eliseu, por exemplo, ele acabou de receber o manto de Elias, e quando ele começa o ministério dele, ele era imaturo ainda. E aí você vai ver que veio mais de 40 jovens ali. Ele tinha acabado de receber autoridade, ele tinha acabado de receber poder de Elias. E aí aqueles jovens, segundo a Reis capítulo 2, aqueles jovens começam a zombar de Eliseu. Eles provocaram a ira de Eliseu e começaram a zombar. Sobe calvo, e zombaram de Eliseu. E Eliseu, ele se utiliza da autoridade para amaldiçoar. E a Bíblia diz que veio 2 ursas e despedaçou 42 daqueles jovens. Ou seja, e essa é uma fase de imaturidade na vida de Eliseu. É uma fase quando ele utilizou o poder de Deus de uma forma imatura. Ele utilizou a autoridade divina de uma forma imatura. Aí você vê Eliseu amadurecendo no ministério. E aí no final, mais para o final, né, mais para frente no ministério dele, em 2 Reis 6, você vai ver que Eliseu ele tem uma outra postura. Em 2 Reis 6, o exército vem contra ele para prender ele, lembra disso? E o exército ele rodeia, né, a casa de Eliseu. É aquela famosa passagem, né, quando o moço do profeta ele vê os inimigos e fala, estamos perdidos. E aí Eliseu ora, Deus, faz ele enxergar. E aí o Senhor abre a visão de Geazi e ele enxerga aquele monte cheio de cavalos de fogo, né, cavaleiros. E Eliseu fala, mais são aqueles que estão a nosso lado do que contra nós. Só que nessa passagem, o exército vem contra Eliseu e Eliseu fala assim, fere Deus, eles de cegueira. Aqueles homens ficam cegos, o exército eu não lembro se eram os filisteus, amorreus, eu não lembro agora de qual nação. Aqueles homens ficam cegos. Mas o que Eliseu faz? Eliseu pega eles e diz assim, eu vou conduzir vocês até o homem que vocês procuram. E diz que Eliseu conduz aquele exército até o rei, até a capital, Samaria. Em Samaria, ele mostra para o rei, ó, aqui tá os teus, né, o exército inimigo. E Eliseu ora para que a visão volte para eles. O rei fala assim, o que a gente faz com eles? Eu devo matá-los? E nessa hora Eliseu fala assim, não, serve um banquete para eles. O rei serve um banquete e o texto diz, em 2 Reis 6, o versículo 23 diz assim, o rei de Israel preparou um banquete para eles e depois que eles tinham comido e bebido, enviou-os de volta e eles retornaram ao seu senhor. Depois disso, não houve mais tropas invasoras entrando na terra de Israel da parte de Arã. Ou seja, de uma postura imatura, Eliseu ele subiu para um nível de maturidade no exercício profético. A tal ponto de que ele foi até um reconciliador nesse caso. E como um reconciliador, ele estabeleceu a paz sobre a nação de Israel, ok? Então aqui mostra uma mudança de postura na vida de Eliseu. Esse mês, olha lá, a maturidade de José no Egito, exatamente.
Muito interessante. José, naqueles anos, ele foi crescendo, se desenvolvendo, e ele teve uma postura. Ele precisava ser um homem maduro para exercer o nível de autoridade, né, que ele teria. Não só com a família dele, mas sobre todo o Egito ali. Então, e o último ponto que eu quero falar antes de orar está em Esther, capítulo 2. Esse texto de Esther, ele cita o mês Tevet. Lá no versículo 16, ele diz assim, eu vou ler a partir do 15. Quando chegou a vez de Esther, adotada por filha de Avishail, aqui na minha Bíblia hebraica, adotada por Mordecai como sua filha, comparecer diante do rei, ela não pediu nada além do que Hegai, o oficial do rei, encarregado do harém, lhe aconselhou. Contudo, Esther causou admiração em todos os que a viram. Ela foi levada ao rei Assuero no palácio real no 10º mês. Tevet. Está escrito aqui, né? Se você estiver acompanhando, você vai ver. No 10º mês, Tevet. Durante o 7º ano do seu reinado, o rei gostou mais de Esther que de qualquer outra de suas mulheres. Nenhuma outra virgem obteve tamanho favor e aprovação dele. Por isso, ele pôs a coroa real na cabeça dela e a constituiu rainha no lugar de Vaste. Então, irmãos, olha só. No mês de Tevet, Esther foi promovida. No mês de Tevet, ela entrou no destino profético que ela tinha. Por quê? Porque ela teve uma postura humilde. Ela se posicionou com uma postura de humildade. E exatamente porque ela teve esse coração pacífico, puro, humilde, tanto é que ela nem quis escolher as roupas da forma dela. Ela simplesmente aceitou o conselho do encarregado das mulheres, né, Hegai. Ou seja, isso fala sobre um desprendimento. Esther confiava em Deus. Esther estava desprendida. E esse foi o fator que fez com que o favor caísse sobre ela e ela fosse promovida. Então, irmãos, a minha oração agora no final é que você entre num tempo de promoção espiritual, promoção na sua maturidade, promoção no seu ministério, na sua vida. Um tempo de promoção, um tempo de favor, de bondade de Deus sobre você, baseado na sua paz, baseado na sua generosidade, na sua postura madura. Amém? Vamos orar? Era isso que eu queria compartilhar. Não sei que horas. 5h29 aí. Meia hora de live. Glória a Deus. Vamos orar então. Agradeço cada um, né, que está participando aí. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vou até me levantar. Pai, em nome de Jesus. A profeta Bruna também está aqui do meu lado. Ela também vai estar em oração, em espírito de oração. Pela sua vida. Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado por cada pessoa bendita que o Senhor trouxe, Pai. Eu orei pelas pessoas que entrariam na live, Pai. Eu creio que o Senhor trouxe as pessoas específicas. Pai, em nome de Jesus, eu e a Bruna, nós oramos agora por cada pessoa. Eu oro que o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria venha sobre cada um de nós, sobre cada um deles. Eu peço que o empoderamento do Espírito profético venha sobre cada um deles, assim como você, ó Espírito de Deus, se moveu sobre a vida de Sansão. Eu quero orar que nessa temporada você caia sobre os meus irmãos, você caia sobre nós, você mova a nossa vida, você mova sobre nós.
Ajuda-nos, Deus, a nos elevarmos como águias, a alcançarmos a mente de Cristo, a sabedoria de Deus. Tiago fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá generosamente. O olhar de Deus é bom. Deus é bom, Deus é generoso. Ninguém vence Deus em generosidade e em bondade. Deus surpreende-nos com a sua bondade, surpreende-nos com a sua generosidade nesse tempo. Movimenta a sabedoria sobre nós, movimenta sobre nós a sua bondade. Tudo, ó Deus, que precisa de remissão, traz remissão. O que precisa de alinhamento sobre a nossa vida, vem trazendo alinhamento, Pai. Oramos por um avanço baseado no seu poder, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Eu oro pela Eusbete, Pai. Eu oro pelo Luiz, Pai. Eu oro pela Bruna, eu oro pela minha vida, por cada pessoa que entrou e por cada pessoa que também vai escutar essa palavra. Que essa seja uma palavra profética, Deus, sobre o espírito e o coração de cada pessoa. Que cada um sinta o impacto dessa palavra, Pai, um impacto de avançar, um impacto, ó Deus, de se alinhar, um impacto de andar no Espírito, de entrar no Espírito, de sair das dimensões do mundo, da carne, Pai, e subir. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pai, assim como Esther foi promovida nesse período, eu declaro promoção, Pai. Promoção sobre aqueles que te agradam. Promoção sobre aqueles que estão andando em pureza. Promoção sobre aqueles que estão andando na paz. Pai, promoção. Promoção aos que são humildes de espírito. O Senhor falou, bem-aventurados os humildes de espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Pai, promoção. Eu oro por promoção. Movimenta, Pai, os anjos para operarem as promoções que vêm de Deus por meio do seu favor, Pai. Por meio da sua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, irmãos? Recebe aí? Glória a Deus. Irmãos, eu estou com um grupo de mentoria falando a respeito dos tempos, das estações, do calendário hebraico, né? Já fechado, esse grupo já está em andamento, eu já estou fazendo essa mentoria com essas pessoas. Mas ano que vem, 2024, ali por abril, eu vou começar um novo grupo, tá? Se você tem interesse, depois você me procura. Você pode me mandar mensagem, diga que você tem interesse de participar do próximo grupo, que aí na sequência eu vou te mandar mais informações, como que funciona, detalhes para você, tá bom? Então se você tem interesse, tá aí minhas redes sociais, as redes sociais da Bruna, você pode nos procurar, tá bom? Pessoal, gratidão pela presença de vocês, que Deus abençoe. Compartilhe essa live aí com seus conhecidos, tá bom? Shalom para vocês, Deus abençoe.